Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que sim, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Agora, dia 16 de novembro, né, que passou agora, aconteceu o evento Noitinha, a primeira edição do evento Noitinha, e essa temática que eu vim trazer hoje para vocês, ela é em relação ao Apocalipse, que foi pregado nesse mesmo dia, de uma forma um pouco mais aprofundada, talvez, falando um pouquinho aí sobre o que acontece, tá bom? Sobre o que a palavra de Deus ela nos fala hoje, tá bom? E a temática escolhida foi o monstro Leviatã, tá bom? O monstro que se encontra em Apocalipse 13. Dentro do Apocalipse 13, ele se encontra dentro do versículo 1, 2 e 3, falando sobre uma besta que se levanta do mar. E quando a gente fala dessa besta que se levanta do mar, nós, adventistas, nós enxergamos como o próprio Estados Unidos, tá bom? E tem motivos fortes para que nós possamos acreditar nisso, e eu gostaria de compartilhar com vocês. E então, gente, e para começar a introduzir realmente esse assunto, antes de mais nada, vamos fazer uma oração e pedir a presença do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, meu Pai, que está nos céus, agradecemos, Senhor Jesus, a oportunidade de estudar a sua palavra e gostaríamos de ouvir, Senhor Deus, a sua voz. Sei que não sou digno de fazer esse trabalho, mas o Senhor é misericordioso e pedimos que o seu Santo Espírito trabalhe em nossos corações para conseguirmos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer dos céus. Assim agradeço em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Para introduzir, gente, essa temática, eu vou abrir um PDFzinho que ele fala sobre algumas informações em relação à presidência dos Estados Unidos, né? Recentemente, Donald Trump, ele assumiu ali o cargo de presidente mais uma vez dos Estados Unidos, e isso traz um peso em relação a que nós acreditamos, né? Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos. E para começar essa temática, eu vou falar um pouquinho sobre essa estrutura governamental dos Estados Unidos. Quando a gente estuda, pega partes dos Estados Unidos, parte a parte ali, e a gente estuda de uma maneira mais aprofundada, você cai dentro de uma visão que é mais ou menos parecida com essa daqui, tá bom? Aqui você tem essa estátua, que é a estátua que o rei Nabucodonosor ele sonhou com ela, né? E essa estátua, se você for estudar o livro de Daniel, que eu não vou me atentar aqui, né? Porque a temática é um pouco diferente, mas elas são duas coisas que se unem, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Quem sabe numa outra oportunidade eu traga essas informações para complementar, né? Mas como vai ficar muito extenso, a gente vai focar nos Estados Unidos hoje. Então, o rei ele sonha com essa estátua, e cada parte da estátua, o profeta Daniel ele fala que tem um significado. Então, você tem uma cabeça de ouro aqui, que simboliza a Babilônia, e é um reino que ele tem um leão como representação, né? Você tem aqui Medo-Persa, né, que é um urso. Você tem a Grécia, que é um leopardo. Você tem a Roma pagã, né? E você tem a Roma papal, que é representada ambas por um dragão. E, por outro lado, logo lá no começo da Bíblia Sagrada, você tem a história de Moisés, que sai do Egito, e você tem também a história do Império da Assíria, que quando a gente abre o Apocalipse, né? Eu vou abrir aqui o verso para vocês verem daqui a pouco. Mas quando a gente olha para os Estados Unidos, né? Você tem ali um país que é composto, né? Que a sua composição governamental ela é inspirada em Babilônia, inspirada na Medo-Persa, Grécia, Roma pagã, Roma papal, e inclusive em relação ao Egito e da Assíria. E essa ligação ela é muito forte, né? E então vamos ver aqui o que o versículo está falando, tá bom? Para vocês
terem uma noção aqui, ó, só, é isso aqui, né? É esse verso aqui, ó, Apocalipse, capítulo 13, verso 2, que diz assim: a besta que vi era semelhante a um leopardo. Quando se fala leopardo, você tem a Grécia. Os seus pés eram como de ursos. Quando se fala em pés, para vocês entenderem a cabeça da pessoa, os seus pés eram como de urso. Então, ele dá uma visão da mesma besta que Daniel viu, apontando para a Medo-Pérsia, tá bom? Então, o verso continua. E os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. Quando ele fala boca de leão, ele está falando do Império da Babilônia, tá bom? Que é a outra besta que Daniel viu, o leão com asas, tá bom? E o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono. Então, você vê claramente que um poder, ele dá o seu poder para outro poder, né? Digamos assim. E quando a gente olha para os Estados Unidos, para começar a desmembrar um pouco isso aí, a gente tem aqui o Egito, certo? O Egito, ela faz alusão a quando Moisés sai do Egito e quando se abre o Mar Vermelho, tá bom? Olha o que o livro de Salmos ele fala pra gente, tá bom? O livro de Salmos, ele traz algumas informações importantes em relação a essa visão que João teve. João teve a visão que um monstro, né, saindo do mar, digamos assim, né? E a gente encontra essa visão aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 1, que diz assim, olha: depois vi o trono que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. Uma coroa em cada uma dos chifres e nome de blasfêmias escrito em sua cabeça. Quando a gente olha para esse versículo, ele tem aqui, ó, 10 chifres e 7 cabeças. Essas 7 cabeças é em relação a essa estátua aqui. Por quê? Porque quando a Bíblia ela trata disso, o livro de Salmos ele dá uma informação importante para que facilite um pouco para a gente entender o que é a cabeça do quê. Aqui fala bem assim, olha: fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, que é Salmo 73, verso 14, diz assim, ó: fizeste em pedaços a cabeça do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. E no 15, falava bem assim, 15: fendeste a fonte da ribeira e secaste os rios impetuosos. Quando ele fala aqui, ó, fendeste a fonte dos rios, o que ele está falando? É quando ele abriu o mar. E quando ele falava bem assim, ó, e deste por mantimento aos habitantes do deserto. Então, o que o salmista está falando aqui? Fizeste em pedaços a cabeça de Leviatã. Quando que uma das cabeças foram cortadas? A primeira cabeça de Leviatã, segundo a visão bíblica, é o próprio Egito. Que quando Moisés ele sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, Deus ele corta a cabeça do monstro marinho. Essa é a visão bíblica. Ele derrota o primeiro exército, que é considerado, sim, a cabeça da besta, né? Todos os exércitos esses 7 exércitos, eles são considerados a cabeça da besta do Apocalipse, que é Egito, Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal, tá bom? E quando a gente entende isso, e a gente olha para a nação americana do jeito que ela é, você tem aqui, vou dar um exemplo para vocês, a nota de $1.
E antes que, né, que sirva assim como uma coisa da minha cabeça, Deus ele utiliza o exemplo de moedas para falar com o povo em outras circunstâncias, né? Porque aqui no Apocalipse 13 são duas bestas. E uma fala bem assim, eu vou até ler o versículo para vocês, que se encontra aqui em Apocalipse 13, verso 12, que diz assim: exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira. Então, quando a gente olha para esse verso, aqui em Apocalipse 17, verso 9 a 11, para vocês lerem, eu só vou ler um pedacinho, mas olha o que ele diz. As 7 cabeças são as 7 colinas às quais está assentada a mulher. Eu não sei se vocês conseguem ver nessa imagem aqui, vou até tentar dar um zoom, mas tem uma mulher sentada em várias colinas aqui, ó, e está escrito Roma. Essa moeda ela foi lançada quando o imperador Vespasiano ele dominava a Roma pagã, tá bom? Então, e só para vocês entenderem o contexto, quando Jesus profetiza a queda do Templo de Salomão, o que acontece? Muitas pessoas acreditam no que ele falou e saíram dali. Então, muitas pessoas elas foram buscar ali o refúgio, né, em cidades como Éfeso, por exemplo, que fica no continente europeu, na Grécia. Então você tem essa moeda aqui, e o que acontece? Quando João chega lá, né, o João do Apocalipse chega lá em Éfeso, estava acontecendo um movimento que o imperador de Roma, ele gostaria, ele estava fazendo movimentos para ser considerado como um deus. E o que acontece? Quando ele começa a pregar o evangelho, ele começa a ter ali muitos problemas em relação a isso, porque quando você começa a pregar o evangelho, você arruma inimigos, né? E isso a Bíblia inteira vem falando, e com João não ia ser diferente, não. O que eles fazem? Para calar ele, eles jogam ele na ilha de Patmos. E olha o que a revista National Geographic de Portugal, no site, né, na verdade, eles falam aqui, ó: a cidade das 7 colinas está expressa. Esta expressão evoca imediatamente algumas urbes que fizeram dessa designação quase a identidade própria de Roma. É a mãe de todas elas. E 7 colinas original. O que é curioso é que a expressão terá origem ao livro do Apocalipse, um tomo da Bíblia tradicionalmente associado ao fim dos tempos. Aí uma personagem chamada Grande Meretriz sentar-se-á na cidade das 7 colinas agindo. Também uma moeda cunhada sob o imperador Vespasiano, representando Roma como uma mulher sentada sobre 7 colinas. E nesse artigo vamos conhecer algumas dessas cidades e os seus septo de rampa inclinada. Então você tem a representação da mulher que se assenta sobre 7 colinas, que nós conhecemos como Reino do Papado, ou melhor, como Roma Papal, que quando o Império Romano ele é destruído, a Bíblia fala que ele se levantaria de novo, só que lá no profeta Daniel, ele chama isso de chifre pequeno. Ele vê um dragão com 11 chifres, e um desses chifres era pequeno e falava como boca de blasfêmias. E o que é blasfêmia na Bíblia?
Tem um episódio que se encontra no livro de João, que Jesus ele começa a perdoar pecado, e um dos fariseus eles fala bem assim, você está falando blasfêmia. Por quê? Porque só Deus perdoa pecado. E dentro desse episódio, você vê a mesma coisa que é o sistema da igreja católica. Por quê? Porque é lá que você vai confessar os seus pecados ao falso sacerdote, né? Porque já não existe mais sistema sacerdotal depois da vinda de Cristo. E você tem ali a confissão de pecado. E ele fala bem assim, olha, para você ser perdoado, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Então você tem um falso sistema sacerdotal. E quando o versículo ele fala aqui, o versículo da Bíblia, ele relata e falava que uma coroa em cada um dos chifres, que a gente já viu que é Roma, e os nomes que eram de blasfêmias escritos na cabeça. O que é a blasfêmia? É o falso sistema de perdão de pecados. Porque hoje em dia é só Cristo que perdoa os pecados em meio ao arrependimento. Não precisa de intervenção de nenhum sacerdote. Até porque isso não funciona mais. Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, todo o sistema sacerdotal cai em cima dele, todo o sistema sacerdotal que existia caía em cima dele, e agora a gente pode ajoelhar e pedir perdão a Deus, se arrepender e não voltar mais a fazer o pecado. E mesmo se voltar, ainda nós podemos passar por um processo de reestruturação espiritual e ainda obtermos o perdão dos nossos pecados. Então, em uma das bestas que o Apocalipse fala, nós apontamos como o Papa Francisco. E quando a gente... Lógico, gente, eu estou falando isso aqui de uma maneira um pouco mais simplória, porque a gente vai focar hoje mais nos Estados Unidos. E quando a gente olha para os Estados Unidos, você tem a mesma coisa. Você tem a menção que a Bíblia faz em relação à própria nota de $1 dos Estados Unidos. Da mesma forma que ele apontou Roma através da moeda americana, o próprio Cristo, ele revela quem que é a besta do Apocalipse, tá bom? Aquela que sobe do mar. Aquela que nós enxergamos como Leviatã, a besta que sobe do mar, né? Eu vou ver se eu acho uma imagem aqui, talvez eu não tenha. Mas nós enxergamos assim, a besta que sobe do mar, né? Digamos assim, dentro das histórias da mitologia, né? Digamos assim, você tem essa representação de Leviatã com várias cabeças, como já foi mostrado. Vamos ver o que o livro de Salmos ele fala um pouco melhor, né? Eu vou pegar aqui o PDF, né? E a gente vai entrar dentro. A gente já chega no livro de Salmos, mas só para a gente estudar um pouco essa composição, né, dos Estados Unidos, eu vim fazer uma característica em relação de como se comporta o governo dos Estados Unidos em relação à China, à Europa, inclusive o Brasil e vários países sul-americanos. Quando a gente olha para essa estrutura governamental de todos esses países, você tem países que eles deixam de escanteio esse lado da religião. Eles não consideram, eles deixam uma coisa totalmente à parte da religião. Eles não utilizam a religião dentro das suas composições governamentais, como China, como Europa. Vou dizer para você. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo se afasta, né, quando você tira essa parte religiosa, vou dar um exemplo para vocês. Dentro da própria Europa, né, só para a gente entender, vocês têm o episódio da Revolução Francesa, onde os cristãos foram massacrados porque a palavra de Deus foi negligenciada. Então você tem a queima de muitas pessoas em praça pública, mais de 70 mil cristãos morreram em guilhotina, né, em praça pública. Por quê? Porque essa composição da Europa, ela negligencia totalmente a parte ali dos princípios bíblicos. Então,
você tem um sociólogo chamado Robert Bellah, que ele soltou um artigo que chama Civil Religion in America. Ela relata o ponto de vista religioso e a conexão entre a política religiosa que rege o governo dos Estados Unidos. E algumas dessas características você tem ali quando um presidente ele assume ali os Estados Unidos, ele precisa colocar a mão na Bíblia e falar bem assim, fazer um juramento, né, digamos assim, sobre a fidelidade dos princípios bíblicos. E quando nós entendemos esse gesto, você começa a olhar para a composição dos Estados Unidos, que eles dão muita relevância à parte religiosa do mundo, né? E também tem outros governos, né, como Ronald Reagan, como George W. Bush, inclusive o atual presidente Donald Trump, que todas as vezes que eles fazem um discurso, eles terminam com a frase Deus abençoe a América. E, para ser um pouco mais preciso, eu vou dar um exemplo para vocês sobre Bill Clinton, que dentro das suas palestras, né, dentro dos seus discursos políticos, ele fazia comparação, inclusive, com o próprio rei Davi, de quando o governo dele ele começava a tomar um rumo diferente, né, a passar por situações ruins, ele trazia essas simbologias bíblicas para dentro dos seus próprios discursos, né? Então, os Estados Unidos eles têm algumas simbologias que permitem aprofundar a temática, né? E quando olhamos a composição deles, né, temos vários elementos ali que representam significados religiosos com objetivos que têm significado de uma estrutura política ali bem sólida da parte religiosa. E quando a gente olha lá para o Apocalipse 13, a Bíblia diz assim, ó, depois eu vi o trono que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. Uma coroa em cada um dos chifres e nome de blasfêmias escritos em sua cabeça. Como a gente já viu, o que é realmente a blasfêmia, né, digamos assim, que é se intitular alguém que perdoa pecados, né, digamos assim. Você tem aqui, lógico que Jesus ele fazia isso, né, mas a diferença é que Jesus é Deus, né, na Bíblia, dentro, pelo menos da nossa teologia adventista, Jesus é o próprio Deus, desde Gênesis e Apocalipse. Então, você tem um outro verso, depois eu vi o trono que subia do mar, né? Então, esse monstro que subia do mar, ele se encontra lá em Daniel 7, diz assim, esse monstro era diferente dos outros e tinha 10 chifres. E, igual eu falei para vocês, né? Esses 10 chifres é em relação... só para dar um spoiler, né, digamos assim, não é sobre isso, mas não tem como falar sobre isso, né? Esses 10 chifres, ele se trata dessa parte da estátua que o rei Nabucodonosor viu, que ela tem os 10 dedos cobertos com barro e o pé é de ferro. E o barro e o ferro não se misturam. E cada um dos dedos, né, esses 10 dedos, eles são representados por 10 tribos que, ao Império Romano, digamos assim, né, o Império Romano ele cai, ele é derrotado por essas 10 tribos. Depois eles se reerguem como Roma Papal e você tem esse chifre que se levanta, esse chifre pequeno que se levanta, né? E cada uma dessas 10 tribos é representada por um chifre. Então, esse chifre, ele domina todas essas 10 chifres, mas 3 chifres, eles resolvem não obedecer o chifre pequeno. E o que acontece? O chifre, a gente entende que quando a Europa se compôs, né, que é a composição da Europa, né, digamos assim, né, que quando o Império Romano ele cai, né, que ele que dominava a Europa. E quando ele cai, essas 10 tribos destroem, essas 10 tribos alemãs destroem o reinado de Roma. O papado ele se junta ali com a parte pagã
da Europa, né, de alguns comandos, né, da Europa, ele se junta ali e ele consegue se reerguer. E quando ele se reergue, ele, 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 ele faz o seu domínio na Europa. E quando a Europa é dominada pelo Papa, pelos papados, né, que aconteceram dentro desses 1260 anos, né, digamos assim, que está também dentro da profecia de Daniel, você tem ali três tribos que se levantam. Então o papado, como chifre pequeno, ele destrói essas três chifres para ele continuar o reinado dele. Então é mais ou menos essa representação. Eu não vou entrar dentro de uns detalhes maiores, mas é isso que significa os 10 chifres pequenos que fala ali em Apocalipse. Então você tem essa estátua do rei Nabucodonosor, que é uma peça fundamental para a gente entender essa composição, né, de o que hoje nós entendemos que é o governo dos Estados Unidos, que é a besta que ressurge, digamos assim, né, que é a mesma coisa de eu pegar as melhores partes de todos os governos e fazer com que tirar as melhores partes para criar um governo só, que é o dos Estados Unidos. E agora a gente vai entrar dentro de um aspecto um pouco mais intenso dentro dos Estados Unidos, que quando a gente olha para essa nação, você tem uma coisa chamada Memorial Washington. E quando a gente começa a analisar o significado desse Memorial Washington, só para vocês entenderem o que seria o Memorial Washington, é isso aqui, ó, é esse aqui, ó, o Memorial Washington, que é o primeiro, a alusão ao primeiro presidente dos Estados Unidos. E aonde que vem esse memorial? Eles, dentro da cultura egípcia, e quando se fala em cultura egípcia, essa é a primeira cabeça da besta, tá bom? Essa é a primeira cabeça que se levanta do mar, tá bom? É a cabeça do monstro que se levanta do mar. Então você tem aqui o Egito. E esse memorial, só para vocês entenderem, ele tem uma ponta piramidal e ele faz alusão ao obelisco egípcio. Esse obelisco egípcio, nós vamos ler algumas descrições sobre esse obelisco egípcio e eu vou ler para vocês aqui o que significa o obelisco criado na composição inicial dos Estados Unidos. Então você tem aqui, ó, o obelisco de Washington é um grande monumento em forma de obelisco dedicado a George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos e uma das figuras mais reverenciadas da história americana, com a construção em 1848, que é uma data curiosa também, porque quando termina, digamos assim, uma das profecias bíblicas, ela termina em 1844, e quando o santuário lá no céu é purificado, a besta do mar se levanta em alusão a quando Moisés ele passa com o povo no meio do Mar Vermelho e Deus ele destrói o Império Egípcio. O que Deus está falando nesse verso? Aquela besta vai se levantar novamente. E essa besta ela vai fazer todo mundo adorar a besta que ele continua falando ali, né? Então, você tem o Salmo 73, que eu tinha mencionado naquela hora lá. Que diz assim: fizeste em pedaços a cabeça de Leviatã, e deste por mantimento os habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, e secastes os rios impetuosos. Então você tem ali os Estados Unidos, e quando a gente olha para isso, a gente tem logo a pirâmide que está dentro da nota de $1 dos Estados Unidos, que dentro das... Eu vou ler os significados para vocês aqui, tá bom? Que significa assim: o obelisco ele é uma estrutura de pedra que geralmente em forma de coluna estreita e alta que termina em uma pirâmide e uma ponta piramidal. Originária do Egito, os obeliscos eram erigidos como monumentos de devoção aos deuses e celebração aos faraós. Frequentemente feitos em uma única peça de pedra e decorados com hieróglifos. Então você tem o significado dessa pirâmide aqui, que faz alusão ao Egito.
Então, você tem aqui um dos significados, que também é assim, olha. Na cultura egípcia, o obelisco era visto como um símbolo de conexão entre o mundo terreno e o mundo divino, representado pelo raio de sol solidificado e associado ao deus Ra, em alusão à Torre de Babel. Então, o que acontece? Quando o homem estabelece a Torre de Babel, você tem dentro da cultura na cultura americana um monumento que ele faz essa alusão a Babel, a Torre de Babel. Por quê? Porque eles se consideram a noção ponte que leva o ser humano aos céus. Isso você tem a besta que surge do mar. Essa parte dos Estados Unidos é uma representação religiosa de quem eles são. Então, você tem aqui o Deus Ra. O que é o Deus Sol? Hoje em dia, se você for pegar dentro de um manual católico, dentro de um manual ali sobre a Igreja Católica, olha o que o manual da Igreja Católica fala. Convenientemente, transferir para o domingo a solene celebração do sábado, assim como nesse dia começou a brilhar a luz para o mundo do universo, assim também a nossa vida foi retirada das trevas para a luz, em virtude da ressurreição de Cristo, o nosso Salvador, realizado nesse mesmo dia, que frequentou um dos umbrais da vida eterna. Por isso, quiseram os apóstolos que fosse chamado dia de domingo. Só que o curioso é que em nenhum momento se encontra essa passagem na Bíblia. A Bíblia ela não ensina em momento nenhum que, porque Jesus ressuscitou no domingo, o dia de guarda passa a ser no domingo. Muito pelo contrário. Vamos ver o que diz. Eu vou pegar um verso que não está aqui, gente, mas vamos ver o que diz Tiago 2,10. Vamos ver o que diz Tiago 2,10? Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Quando a gente olha para essa peculiaridade, você entende que a própria Igreja Católica ela mudou o mandamento de Deus e ainda por cima disse assim, eu mudei mesmo, dentro dos documentos dele. E isso não é bíblico. Isso aí é uma coisa complicada. Gente, eu peço desculpas um pouco sobre a chuva, né? Não estava previsto hoje, mas é o único horário que eu tenho para gravar essa live. Então, gente, é isso. Quando a gente olha para os Estados Unidos e para o papado, você tem essa visão perfeita e essa alusão que ela começa. A gente acabou de desmembrar a primeira parte da besta do Apocalipse que sobe do mar, que é a alusão dos Estados Unidos ao Egito. Então, e dentro dos Estados Unidos, você tem aqui um histórico, né, do que eles queriam fazer. Lá no passado, no século 17 e 18, eles queriam colocar em vigor a lei. Eu vou ler para vocês. Que são chamadas de leis azuis, tá bom? Que diz assim... No século 17 e 18, várias colônias americanas, como da Nova Inglaterra, impuseram a lei de descanso dominical. Essas leis proibiam as atividades comerciais e recreativas do domingo para remover a observância da religiosa cristã. As colônias influenciaram puritanas e desejavam que o domingo fosse exclusivamente dedicado ao culto religioso. E na outra parte, tem um outro exemplo que fala assim... Durante o final do século, líderes religiosos do grupo protestante pressionaram uma lei nacional para fazer o domingo o dia de descanso e observância religiosa obrigatória. E esse movimento foi liderado por uma organização como a American Shabbat Union, que defendia que registrassem as atividades comerciais e trabalho no domingo, que eles restringissem as atividades comerciais e o trabalho no domingo. Então, vocês têm aí
como que os Estados Unidos pensam, digamos assim, né, em relação a esse mandamento católico. Então, você tem aí, e o que a Bíblia fala sobre isso, tem um verso aqui em Apocalipse 13, né, eu vou estar abrindo para vocês aqui, 1, 2 e 3, né, que é muito interessante. E que ela fala bem assim que Apocalipse 13, que fala assim, ó: e a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, aos seus pés como um urso e a sua boca como um leão, e o dragão, e o dragão deu o seu poder e o seu trono, que era de grande poderio. Eu vi as duas cabeças feridas com morte, e a sua chegada mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou com o poder após a besta. Então você tem aqui uma besta em poder religioso e uma besta em poder político. E essa besta em poder político, ela dá o seu poder para a besta de poder religioso, que nós chamamos uma de Estados Unidos e a outra nós chamamos de Roma papal. E quando a gente olha para esse cenário que leva todo o mundo a acreditar, né, digamos assim, nesse poder da besta, é totalmente em relação aos Estados Unidos. E o papado que quebram o quarto mandamento, que claramente a Igreja Católica ela mudou, né, digamos assim. E qualquer hora eu vou trazer um pouco mais aqui, né, para vocês em relação a esse assunto, mas quando a gente olha para o mundo hoje, nós temos várias igrejas que elas assinam embaixo nessa troca de dia de guarda de quebra de mandamento, que diz assim, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que ela empregou isso, né, partiu dela, né, digamos assim, ela que é a meretriz apocalíptica ali, né, que fala ali, né, que a besta que ela se assenta sobre as 7 colinas. Então você tem as igrejas ortodoxas, as igrejas protestantes, as igrejas luteranas, anglicanas, presbiterianas, metodistas, reformadas, batistas, pentecostais como Assembleia de Deus, quadrangular, Deus é Amor, Internacional da Graça, enfim, você tem várias igrejas que elas realmente elas têm significados complexos, né? Que elas quebram um mandamento como e assim recentemente o Papa Francisco ele fez ali um documento em relação a um movimento ecumênico que ele liga a Igreja Católica em todas as igrejas que tem como domingo do dia de guarda. Esse movimento ecumênico, ele se concretiza uma só religião e uma só língua, digamos assim, né? Uma só religião, que hoje a gente tem a língua do inglês, né? Que é a nativa dos Estados Unidos. Então você tem uma só religião, digamos assim, é um só mandato, digamos assim, né? E assim que a gente vê a união dos Estados Unidos, né, digamos assim, fazendo uma mescla entre política e religião. Quando a política ela mescla junto com a religião, a Bíblia ela fala para a gente olhar para Deus, né? Quando a lei do homem ela quebra a lei de Deus, digamos assim, né? A gente precisa ficar com a lei de Deus. E esse é o recado, digamos assim, né? E quando o presidente Donald Trump ele assume o cargo, você tem ali uma ponte, né, digamos assim, né? Nunca houve um momento da humanidade que você olha para um presidente que as pessoas que elegeram ele eram ela veio do movimento cristão protestante, tá bom? E dessas mesmas igrejas que guardam o domingo, elas foram responsáveis por colocar Donald Trump.
Então, para eles, digamos assim, né, para os Estados Unidos, eles decretarem uma lei dominical, né, você tem ali uma facilidade muito grande para isso acontecer. E, gente, era isso, tá bom? E quando também, né, tem alguns outros significados importantes também, né, que tem, por exemplo, assim, essa águia branca, né, dos Estados Unidos. Tem, lógico que cada parte dos Estados Unidos ela ela refere a alguma parte de algum governo, né? Quando a gente estuda peculiarmente cada parte dos Estados Unidos, ela refere a alguma besta, digamos assim, que se retrata ali nos governos mundiais. E só para a gente ter uma noção maior, né? Tem essa águia aqui do governo dos Estados Unidos, para quem nunca viu ou para quem não lembra, é essa aqui, ó. Vou achar aqui para vocês. É essa águia aqui que ela, na verdade, eu acho que está em outro slide. Eu vou pegar aqui para vocês. Essa águia, ela tem uma representação muito forte também, que eu acho que está nesse aqui, gente, ó. É essa águia aqui, ó. Tá bom? Essa águia, ela, olha o significado dela. A águia é muitas vezes vista como um símbolo de conexão espiritual com o divino. Em algumas culturas nativas americanas, ela representa um mensageiro entre os céus e a terra. Quem que é o mensageiro entre os céus e a terra? Para a Igreja Católica, é o Papa. Nos Estados Unidos, a águia simboliza um ideal do país sobre a proteção e a orientação divina. Então está muito explícito, gente. Isso aqui tá de uma forma muito clara, sabe? Que não tem como a gente olhar isso aqui e achar que não tem nada a ver, que é só coincidência. E para finalizar, né, eu vou falar um pouquinho sobre as outras cabeças da besta, né? Digamos assim, a gente passou aqui pela cabeça do Egito, de Babilônia, e agora aonde a gente acha a Grécia no governo dos Estados Unidos? Dentro dos ideais de democracia e de liberdade. Os Estados Unidos, fortemente inspirado pelo modelo da Grécia, especialmente de Atenas, onde os ideais de participação cidadã e liberdade individual eram enfatizados. Você encontra na filosofia americana também inspirações gregas. Também você encontra Roma pagã dentro ali da governança, república e governança dos Estados Unidos. A estrutura governamental dos Estados Unidos foi amplamente inspirada pelo modelo republicano de Roma. Olha o que diz aqui, ó. Antes de se tornar um império, o conceito de separação de poderes, Senado e representação são baseados dentro da República Romana. Aqui você também encontra esse mesmo conceito nos direitos de cidadania e também você encontra nos símbolos de arquitetura, digamos assim. E esse aqui é interessante de ler. A arquitetura neoclássica dos edifícios governamentais dos Estados Unidos, como o Capitólio, se inspira em Roma antiga, simbolizando o poder e estabilidade. Símbolo como a águia também nos traz raízes romanas que representam a autoridade do domínio. Então você tem aqui o outro relacionamento aqui com a Roma papal dessa vez, que é a moralidade e a emissão divina. Durante a sua fase papal, Roma estabeleceu uma identidade como uma nação de propósito divino e uma visão que inspirou, uma visão que inspirou os Estados Unidos a criar a sua própria religião civil, digamos assim, né? E ali quando eles têm em ênfase dentro da cultura americana a guarda do domingo, você também tem esse detalhe aqui. Então, tem aqui, ó, o Império e a Nova Roma. Olha que interessante isso aqui, gente. Muitos veem os Estados Unidos como uma nova Roma, devido à sua composição
como superpotência e é uma forma de influência e cultura e uma política de economias globais. Então, isso aqui é muito claro, gente. Então, você tem... e também tem a Assíria, né? Estou passando de uma forma um pouco mais rápida, né? Porque isso aqui é muito profundo. Só para finalizar, vou finalizar com a Assíria. Que ela tem como inspiração o exército, aqui, ó, o militarismo e o poderio militar, a expansão e o controle dos territórios avançados da governança. Você tem ali o governo dos Estados Unidos, a parte do exército do governo dos Estados Unidos, você tem ali como uma... como posso dizer? Você tem ali como uma inspiração no exército da Assíria. Gente, eu tô com o travesseiro aqui nas costas, porque eu passo muito tempo aqui no estúdio, então eu coloquei um travesseiro aqui só para não ferrar tanto minhas costas, tá bom? E ainda mais que eu tô um pouco gripado hoje também, não tô muito legal. Mas é isso aí, tá bom? Então, gente, para finalizar o vídeo, eu vou falar para vocês uma descrição de como que o mundo tá bom? Quando tem um episódio que Jesus ele expulsa ali alguns demônios, né, de algumas pessoas, e esses demônios eles vão para os porcos, né, digamos assim. E tem um livro da Ellen White chamado Ciência do Bom Viver, que ela explica um pouco sobre ali o que Jesus, o que aconteceu com aquelas pessoas que estavam endemoniadas. Elas falaram bem assim que a característica ali das pessoas, dos demônios que atuavam nas pessoas, elas eram tão evidentes, eram tão complexas, que era tão forte que as características dos demônios elas incorporavam nas pessoas e essas pessoas elas começavam a tomar até um aspecto animal, um aspecto que a característica do demônio ela ficava visível no rosto das pessoas. E quando você abre o Apocalipse 18, você vê um retrato de que os piores demônios, o que acontece no mundo, né? Jesus Cristo ele tá fazendo um trabalho de intervenção, tanto é que quando a gente ora para que o Espírito Santo haja na vida de uma pessoa para buscar a salvação para aquela pessoa. E é essa obra de Cristo aqui na Terra, salvar as pessoas. E vai chegar uma hora que o coração das pessoas estão tão duro, tão complicado, já não tem mais o que fazer. Então, é a hora que o Apocalipse fala bem assim, olha, agora o Espírito Santo já não atua mais no coração das pessoas, porque elas chegaram num nível que o mundo está se encaminhando para isso. Um nível terrível que, digamos assim, então você tem um cenário que os piores demônios, se você for ver lá a história lá de Jacó, né, ele luta com um anjo, por exemplo. Ou seja, você vê o anjo em formato humano. Na hora que ele percebe que é um homem, que o homem que ele está lutando é um anjo, já é quase no final do dia. Aliás, quase no final da madrugada. Então, o que ele fala? Ele percebe que é um anjo, né? Então, você tem anjos que eles atuam aqui na Terra, demônios que atuam na Terra em formato de homem. E esse é o cenário. Falou assim, olha, agora já não tem mais o que freia, né? A Bíblia fala sobre os anjos que estão segurando, que estão atuando, o exército de anjos que estão atuando na Terra. Então você tem esse cenário de um mundo completamente desfreado, não tem freio, não tem limites, digamos assim, né? E essa que é o período da grande tribulação que as pessoas falam que não vai passar, mas então o que acontece? O que nós esperamos? Que os Estados Unidos ele dê um decreto dominical que não se compra e não se vende. Quando a gente olha para o quarto mandamento, o que ele fala bem assim, olha, no sábado não se pode comprar e nem vender. Então você tem o selo de Deus. Você tem os 4 elementos que se compõem um selo de um rei, digamos assim, né? Os 3 elementos que se compõem o selo de um rei. O nome, o local de propriedade e você tem ali o cargo, né? O rei, a terra do rei
e você tem ali o cargo, que é o rei, né? Então você tem o quarto mandamento, que é eu, Deus que criou os céus, a terra e mar. Você tem ali a marca de Deus. E quando você olha para a marca da besta, você vê alguém que não se pode comprar e nem vender. Você vê uma marca e a marca dela é essa. Não se pode comprar e nem vender com a marca da besta. Tá bom? Gente, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E entrem lá no meu Instagram, sigam bereshit.music, que eu tenho ali um documento falando sobre isso, um mapinha melhor para vocês assistirem esse vídeo aqui e verem aquele post lá, tá bom? E dentro desse post vocês vão ter uma noção muito melhor do que se realmente se trata a besta do Apocalipse, tá bom? Juntando com esse vídeo. Que Deus abençoe vocês.